Vamos então passar ao segundo exercício da página 24 e neste caso números escritos em notação científica. O enunciado diz-nos o seguinte: escreve em notação científica o número mencionado. Temos aqui várias alíneas, vamos resolvê-las sequencialmente. Antes disso, vamos aqui resumir qual foi a metodologia a que nós chegamos no primeiro exercício deste conjunto de exercícios para escrever na forma de notação científica números excessivamente grandes ou excessivamente pequenos. Para escrevermos então números excessivamente grandes na forma de notação científica, nós devemos separar o nosso número de partida num produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é um número 1 seguido de tantos zeros quantos necessários, de modo que o produto destes dois fatores dê o nosso número de partida. E depois, no terceiro passo, o que nós temos que fazer é apenas transformar este segundo fator numa potência de base 10 e expoente k positivo, em que k corresponde ao número de zeros deste segundo fator. No caso de números excessivamente pequenos, temos que transformar então o nosso número num produto de dois fatores, em que o primeiro fator é também um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é um número menor do que 1, isto é, um número com tantas casas decimais quantas as necessárias, de modo que o produto destes dois fatores dê o nosso número de partida. E depois, no terceiro passo, resume-se a transformar este nosso segundo fator numa potência de base 10 expoente negativo, neste caso k, que corresponde ao número de casas decimais deste segundo fator. Portanto, tendo em conta esta metodologia, vamos resolver este conjunto de exercícios. Nesta primeira linha temos o volume da Terra é igual a 1,083 seguido de 9 zeros, km ao cubo. Como é que nós escrevemos este número, que é um número extremamente grande, na forma de notação científica? Vamos seguir aqui os nossos passos. Vamos transformar este nosso número num produto de dois fatores, em que o primeiro será um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo será um número que começará em 1 e se terá tantos zeros quanto os necessários, de modo que o produto destes dois fatores dê o nosso número de partida. Ora, vejamos então. 1,083 seguido de 9 zeros, tem 9 zeros, é exatamente igual a 1083 vezes 1 seguido de 9 zeros. Ou seja, em termos de potência de base 10, é 1083 vezes 10 levantado a 9. Contudo, o nosso primeiro fator ainda não é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Neste caso é maior que 10. Vamos transformar este nosso primeiro fator num número maior ou igual a 1 e menor que 10. Teremos então que escrever 1,083 vezes que 10 ao cubo. 1,083 vezes 10 ao cubo é exatamente igual a 1083. Agora temos que juntar estas duas potências de base 10. Teremos então 1083 vezes 10 levantado aqui, a 3 mais 9, ou seja, 12. Ou seja, teremos 1,083 vezes 1 seguido de 12 zeros. Escrevendo este número em termos de notação científica, teremos que transformar o segundo fator numa potência de base 10. Neste caso será vezes 10 levantado a 12. 12 porque tem 12 zeros. Portanto, o nosso número de partida é exatamente igual a 1,083 vezes 10 levantado a 12 km ao cubo. Vamos passar à linha B. Um átomo de hélio tem um diâmetro 0,00000022 cm. Portanto, é um número extremamente pequeno. Então, se olharmos para este número, verificamos que este número tem quantas casas decimais? Tem 3, 6, 9 casas decimais. Para transformarmos este número então num produto de dois fatores que satisfaça esta condição, podemos fazer diretamente ou podemos fazer por partes. Neste caso vamos utilizar uma técnica intermédia, é transformar este número num produto de dois fatores, em que o primeiro fator são os números a seguir aos zeros e o segundo fator é um número decimal inferior à unidade, de tal modo que a multiplicação dos dois seja igual ao nosso número de partida. Vejamos então, neste caso teremos quantas casas decimais? Teremos aqui 3, 6, 9, o que significa que nós podemos transformar o nosso número de partida no produto de dois fatores 22 vezes um número inferior à unidade que tenha 9 casas decimais. Agora vamos transformar o nosso primeiro fator 22 num número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Neste caso terá que ser 2,2. Então 2,2 vezes 10 é a mesma coisa que 22. Então já temos aqui o primeiro fator, que é 2,2. E agora juntamos estes dois fatores aqui.
10 vezes este número, que é um número que tem 9 casas decimais, passa a ser um número com 8 casas decimais, correto? Então teremos 2,2 vezes um número 0,000001, ou seja, um número com 8 casas decimais. Como este segundo fator é um número decimal com 8 casas decimais, significa que este primeiro fator é igual a 10 levantado a menos 8, porque tem 8 casas decimais. Então podemos dizer que isto é igual a 2,2 vezes 10 levantado a menos 8, ou seja, um átomo de hélio que tem este diâmetro em centímetros, escrito na forma de notação científica, é igual a 2,2 vezes 10 levantado a menos 8 centímetros. Aliás, veríamos aqui diretamente, para passarmos a vírgula para um número em que o primeiro fator seja maior ou igual a 1 e menor que 10, teríamos que andar quantas casas decimais? Teríamos que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cá está. Menos 8. Menos 8 porquê? Porque para passar de 2,2 para este número, temos que andar 8 casas para a esquerda, por isso é que é negativo, porque é um número inferior à unidade. Portanto, nós podemos fazer isto diretamente, isto poderá ser feito com alguma experiência já, ou então seguiremos estes passos. É a metodologia que eu sugiro para utilizar nesta fase. Vamos ao terceiro problema. O diâmetro do Sol é cerca de 1,390 seguidos de 6 zeros metros. É um número extremamente grande. Então o que é que nós fazemos? Podemos dizer que este número é exatamente igual a quê? É igual a 139 vezes um segundo fator que tem quantos zeros? Tem 3, 6, 7 zeros. Ou seja, 139 vezes 10 à sétima. Mas como o primeiro fator deverá ser um fator maior ou igual a 1 e menor do que 10, nós temos que transformar este número num produto de dois fatores também, em que o primeiro será 1,39 e o segundo será um número que será o número 1 seguido de tantos zeros quantos necessários, de modo a que o produto dos dois dê 139. Então, sabemos que 1,39 vezes 10 ao quadrado é igual a 139. Vezes 10 à sétima, temos então que juntar estas duas potências de base 10. Fica então 1,39, 2 mais 7, ou seja, 9. Ou seja, 1,39 vezes 1 seguido de 9 zeros. Ou escrito em termos de notação científica, será 1,39 vezes 10 levantado a 9. Portanto, o nosso diâmetro do Sol, em metros, que é um dado de partida, pode ser representado por 1,39 vezes 10 levantado a 9 metros. À linha D, temos a massa de um eletrão é igual a este número, um número extremamente pequeno. Isto é, se nós analisarmos aqui o número de zeros, verificamos que existem 9 conjuntos de 3 zeros. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conjuntos de 3 zeros e depois temos mais 3 casas decimais. O que significa que o nosso número de partida é um número decimal com 30 casas decimais. 9 vezes 3 mais 3 dá 30 casas decimais. Ora bem, nós vamos transformar isto num produto, primeiro, de 911 vezes o número decimal, neste caso, é um número que terá 30 casas decimais, que é o número de casas decimais do número de partida, e depois vamos transformar o 911 num produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o segundo fator é um número de 1 seguido de tantos zeros, quantos necessários, de modo que o produto dos dois dê o 911. Então, 9,11 vezes 10 ao quadrado, ou seja, vezes 100, é igual a 911. Teremos então 9,11 vezes 10 ao quadrado vezes 10 levantado a menos 30, tem 30 casas decimais. Vamos juntar estas duas potências, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Neste caso temos mais 2 mais menos 30, ou seja, mais 2 menos 30 dá menos 28. Significa que vamos ter aqui um número 9,11 vezes 0, seguidos de tantas casas decimais quantas o expoente desta potência de base 10, neste caso 28 casas decimais. O que significa então que podemos escrever o nosso número de partida como 9,11, que é o valor correspondente aqui ao primeiro fator, vezes 10 levantado a menos 28. Menos 28 porquê? Porque temos exatamente 2 menos 30. Portanto, podemos dizer, concluindo, que a massa de um eletrão, que é dada por este número, é igual a 9,11 vezes 10 levantado a menos 28 gramas. Como nós podemos constatar aqui, é muito fácil escrever a massa do eletrão na forma de notação científica. Se tivermos que escrever como um número de partida, é extremamente doloroso, não é?
Vejamos aqui a quantidade de zeros que nós temos aqui que escrever. A linha E, a distância da Terra a Saturno é de 1,200 seguido de 6 zeros, quilómetros. Portanto, podemos transformar isto num produto de dois fatores. O primeiro será 12, seguidos de um número 1 com tantos zeros quantos o número de zeros que existem aqui em cima, ou seja, 8 zeros, 3, 6 e 2, 8, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 8. Agora, este número continua a não estar escrito na forma de notação científica. Porquê? Porque o primeiro fator é maior do que 10. Então, sabemos que 12 é exatamente igual a quê? É 1,2 vezes 10. Então, já está o primeiro fator a satisfazer a primeira condição. Vezes 10 vezes 10 à oitava, ou seja, 10 levantado a 1 vezes 10 levantado a 8 é 10 levantado a 9, ou seja, 1,2 vezes 1 seguido de 9 zeros, 369. Podemos então escrever este número na forma de notação científica, ficará então 1,2 vezes 10 levantado a 9. 9 porquê? Porque temos aqui 9 zeros, 3, 6, 9. Portanto, a distância da Terra a Saturno, que é dada por este número, é igual a 1,2 vezes 10 levantado a 9 km. A linha F, um dia tem 86.400 segundos. Um número que não é excessivamente grande, mas é grande, não é? Podemos escrevê-lo na forma de notação científica. Então podemos dizer que isto é igual a 864 vezes 100. 100 porquê? Porque é 2 zeros. Ou seja, 864 vezes 10 ao quadrado. Vamos transformar agora o nosso primeiro fator num número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E, portanto, temos que transformar numa multiplicação. Ficará igual a 8,64 vezes 10 ao quadrado. Juntando estas duas potências de base 10, temos 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é 10 à quarta. Ou seja, 8,64 vezes 1 seguido de 4 zeros. Escrevendo este número na forma de notação científica, basta transformar este segundo fator numa potência de base 10. Como nós temos aqui 4 zeros, teremos 10 à quarta. Então podemos dizer que um dia tem 86.400 segundos ou tem 8,64 vezes 10 à quarta segundos. Vamos ver a linha G. O comprimento médio do intestino delgado de um adulto é de 610 cm. É um número também grande, não é excessivamente grande. Então, como é que nós podemos escrever este número como um produto de dois fatores? Neste caso, teremos o primeiro fator será 61 e o segundo fator será 10. 61 vezes 10 dá 610. Contudo, o nosso primeiro fator, que neste caso é 61, ainda não satisfaz a primeira condição. Isto é, deverá ser igual a 6,1. Ou seja, 61 é igual a 6,1 vezes 10. Vezes o 10 anterior será 10 ao quadrado. Ou seja, teremos 6,1 vezes 100. Ou seja, 6,1 vezes 100 é 6,1 vezes 10 ao quadrado. Podemos concluir então que o comprimento médio do intestino delgado de um adulto é de 610 cm ou 6,1 vezes 10 ao quadrado centímetros. Vamos ver finalmente a última. Os dinossauros apareceram há cerca de 65 milhões de anos. Como é que nós escrevemos este número na forma de notação científica? Vamos primeiro transformar este número num produto de dois fatores. Neste caso, 65 vezes 1 milhão. 1 milhão é exatamente 10 à sexta. E vamos transformar agora o nosso primeiro fator num número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Teremos então 6,5 vezes 10 vezes 10 à sexta. Juntando estas duas potências base 10, teremos então 6,5 vezes 10 à sétima, ou seja, 6,5 vezes 1 seguido de 7 zeros. 3, 6 e 1, 7. Escrevendo este número na forma de notação científica, teremos então 6,5 vezes 10 levantado a 7. Portanto, os dinossauros apareceram há cerca de 65 milhões de anos ou há cerca de 6,5 vezes 10 levantado a 7 anos.